Pode começar, gravando. Mônica, você quer repetir? Eu vou fazer, então, um resumo, né? Que eu falei bastante. Gente, boa tarde. A gente está dando início à segunda parte do nosso evento, que vai discutir a precarização do trabalho e o adoecimento de trabalhadores da saúde durante a pandemia de Covid-19. Antes de introduzir os nossos convidados, a quem a gente já agradece a disponibilidade de estar conversando numa tarde, antes de feriado, né, ao longo de um segundo ano de pandemia muito cansativo, a gente queria ler para vocês um poema que a gente escolheu, um poema que a gente quer dedicar a todos os trabalhadores, nós mesmas que somos trabalhadoras, que apesar de não estar na mesma situação que os agentes comunitários de saúde, que a gente vai ouvir daqui a pouco, a gente esteve ao lado deles, trabalhando nesses últimos meses, aos nossos colegas que são internos, né, da medicina, aos professores que têm se dedicado a fazer um debate bem qualificado sobre a nossa realidade, né? Não é só jogar conteúdo, mas é fazer a gente pensar. E eu acho que quando a gente tem um apoio teórico bem discutido, isso reflete também na nossa saúde mental, né? Quando a gente entende melhor a situação que a gente está, pode ser que não mude concretamente, mas a gente deixa de se culpar sozinhos pelos problemas que tem no mundo e passa a buscar soluções que realmente tenham efeito na prática, né? E aí, Jéssica, que é minha colega aqui na residência de Currais Novos, vai ler o poema, e depois Maria Rita vai dar a introdução ao debate, tá certo? Vai, Jéssica. Certo. Vocês estão me escutando bem, né? De boa aí. Estão me escutando? Deu uma travada, fale de novo. Dá para ouvir bem. E agora, tá melhor? Para mim. Talvez se você tirar a sua imagem, você consiga falar. Isso. Pronto. Agora tá ok, né? Vou desligar a imagem. Agora vocês me ouvem bem, né? Isso. Certo. Então, vou começar. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Jéssica, né? Como o Monique já falou. E o poema que eu vou ler agora, ele se chama Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência, de Mauro Iazzi. Quando os trabalhadores perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida e as pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, o mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências. Quando os trabalhadores perderem a paciência, a pele será carícia e o corpo delícia. E os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não terá governo, nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores em sapiência, nem padres, nem excelências. Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se oculte na aparência. A necessidade e o desejo serão um termo de equivalência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Então, a gente dedica esse poema a todos os colegas aqui, como o Monique já falou, que são sobreviventes, e aos que não sobreviveram também, não conseguiram. Nesta guerra contra o capital
e seus gestores. Já deixo aqui meu agradecimento também, como o Monique falou, os agentes comunitários de saúde que estão presentes, e lamento também a falta de Solange aqui nessa mesa. E é isso, boa tarde para vocês. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Gente, sim. Como o Monique já falou, eu sou Maria Rita, sou nutricionista da atenção básica aqui do município de Currais Novos. E além do poema, a gente também trouxe alguns dados de uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com a Rede Covid Humanidades, da qual a NCM e o FRN também faz parte. Houve a participação de 1.520 profissionais, e aí eu vou explanar aqui os dados para vocês, os resultados, de uma forma bem resumida, tá certo? Bem, no que diz respeito às condições materiais, 63,9% dos trabalhadores alegaram ter recebido EPI de forma contínua durante essa crise, né? 52,2% do total não receberam treinamento e apenas 29,3% declararam ter recebido materiais de testagem de forma contínua. Em relação às condições institucionais, 59,6% afirmaram ter recebido suporte dos supervisores e 34% afirmaram ter sofrido assédio moral no trabalho em decorrência dessa crise sanitária. No que diz respeito à saúde mental dos profissionais, 79% dos respondentes, né, dos participantes, sentiram que sua saúde mental foi afetada negativamente, né, devido à pandemia, mas apenas 28,4% afirmaram ter recebido algum tipo de apoio para cuidar da sua saúde mental. Despreparo, medo, estresse, ansiedade, solidão, tristeza são alguns dos principais sentimentos reportados por esses profissionais. Até na minha prática, enquanto R1, eu ouvia relatos dos ACS falando isso, né? Um medo, um despreparo, não houve educação permanente. E em relação às percepções sobre transformações no trabalho e na interação com o usuário, 90% e 94%, respectivamente, para cada questão, declararam que acreditam que suas práticas se alteraram, havendo uma percepção sobre a existência de mudanças nas práticas de trabalhos e interações com os usuários. Então, assim, diante desse panorama, nós convidamos, né, os ACS de Caicó e Currais, uma pena que Solange não pôde estar presente, para compartilhar um pouco de suas experiências, né, durante essa crise. E aí, só estão presentes os convidados de Caicó, que é Leonardo Silva, agente comunitário da saúde da UBS Boa Passagem, e a Francisca Maria Titica, da UBS João 23. Então, como é que vai ser? Cada um de vocês vão ter 20 minutinhos de fala, tá certo? Depois disso, vamos seguir para um debate. E quem dos inscritos quiser acrescentar ou tiver alguma pergunta, vocês podem digitar no chat a palavra inscrição, tá? Colocar o nome de vocês, que a gente vai organizando aqui a ordem de quem vai falar primeiro, tá certo? E as intervenções serão de até 2 minutos. Quem deseja iniciar? Leonardo, Francisca? Eu acho que eu vou iniciar. Isso, Pronto, depois fica à Então, vontade, tá, Francisca? mais uma vez, boa tarde a todos os participantes, né? Eu sou Francisca Maria, funcionária municipal, lotada na Secretaria de Saúde de Caicó. Sou agente com cargo de agente comunitário de saúde na UBS Irmã Dias, no bairro João 23. Então, a minha fala vai ser na parte técnica, né, do meu trabalho, na parte técnica. Como o trabalho do agente de saúde é um trabalho de educação em saúde, né, então, o vírus Covid-19 foi uma novidade, foi um fenômeno natural que impactou, ninguém esperava esse acontecimento, né? Foi universal. Então, foi impactante ao nosso trabalho, porque o nosso trabalho
no território, e não poderia ser online nem remoto, é um trabalho presencial, tem que ser presencial, porque nós, além de educadores em saúde, nós somos interlocutores dessa atenção básica ao território, aos usuários. Então, foi muito impactante, porque tudo era novo. Nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre essa doença, não é isso? E aí, o que a gente foi aprendendo foi através da comunicação das redes sociais, a passo. Houveram muitas dificuldades. A primeira foi a resistência da população, pelo menos na minha microárea, porque muita gente não acreditava na doença, que achava que era um mito, que aquilo não era real, não estava acontecendo. Então, o nosso pouco conhecimento, a gente tentava passar para os usuários no território, como informação, falando da prevenção, pelo menos a gente só sabia da prevenção, que seria o distanciamento, o uso de máscara, lavar as mãos, usar álcool e gel. Então, era tudo que a gente sabia, né? Até no início, quando se começou em março, uma situação totalmente atípica, né? Todo mundo despreparado. A gente viu que a saúde foi um fenômeno assim que afetou nacionalmente, universalmente, e aqui, nacionalmente, nós já sabemos que a nossa saúde não estava bem, mas foi bem nítido para isso, porque pelas deficiências sanitárias, pelas políticas públicas de saúde, que o SUS é um dos melhores e maiores planos de saúde, mas a gestão, a administração, a gente viu que foi falha, que não estávamos preparados. Então, para mim, a primeira dificuldade foi a resistência da população em aceitar que realmente o vírus era uma doença que poderia atingir a todos, imediato, de fácil transmissibilidade. Então, esse foi um dos pontos mais difíceis para enfrentar. Depois, foi o reconhecimento como profissional que nós não éramos de linha de frente. Nós estávamos diretamente com as pessoas e nós não éramos linha de frente, né? Tanto que depois de 30 dias foi que começamos a receber os EPIs. E somente para a gente de saúde só vinha máscara, né? E não era máscara de boa qualidade no começo. Não era. E é isso. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Francisca, você acredita que pode passar, então, para Leonardo, e aí a gente vai vendo as perguntas e volta para você? Porque se você lembrar de mais coisas, você fala depois dele novamente. Foi tão breve. Realmente, porque se fosse perguntando, eu acho que ia sair mais coisas. Tá ótimo. Mas, sim, também veio a parte do imunizante, né? Porque até é um avanço na medicina que descobriram essa vacina, que é uma vacina estudada durante 3, 4 anos, e na necessidade urgente de frear essa contaminação, o cientista, a ciência, descobriu imunizante dentro de 6 meses, não é isso? E é outra dificuldade, essa educação em saúde, do agente de saúde fazer e repassar, é a adesão. Agora, nesse mês, está bem melhor, mas no início, a não aceitação era bastante intensa. Muitas pessoas não queriam tomar, talvez até por ignorância, por não conhecer da medicina, da eficácia da vacina, não queriam aderir à vacina. Leonardo pode complementar alguma coisa que eu esqueci. Eu tenho uma pergunta, eu acho que o pessoal pode ir fazendo, e Leonardo continua, fala e a gente joga para vocês depois o debate. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite.
Me chamo Leonardo, sou agente de saúde como Francisca há 15 anos, sou lotado na Secretaria de Saúde de Caicó, presto serviço ao bairro Boa Passagem, a ESF da equipe 2. Pessoal, como Francisca falou, Francisca fez uma explanação bem bacana. A gente não esperava, acho que não tinha como país nenhum se preparar para esse furacão que foi o Covid. E foi algo tão rápido que a gente, em novembro, quando a gente ficou sabendo, né, não esperava que chegasse aqui com a rapidez que chegou e com a força que chegou. A gente sabia, sim, que se caso viesse, os gestores municipais e federais e estaduais não estariam preparados para trabalhar em esquema de pandemia, como na prática foi. Então, em fevereiro, finalzinho de fevereiro para o início de março, quando começou as restrições aqui na cidade, a imprensa local fazia um alvoroço que de certo era necessário, mas a gestão não acompanhava esse ritmo. Então, para a gente que estava trabalhando na linha de frente, sem ser considerado linha de frente, e por muitas vezes em reuniões com a imprensa local, representantes da secretaria nos compararam a vendedores, a serventes, que não eram linha de frente, mesmo trabalhando com o pessoal. Se tornou difícil o trabalho da gente, porque era algo novo, a gente não estava preparado para aquilo, ninguém estava. E, como Francisca falou, existia uma resistência por parte da população de ficar em casa. A Boa Passagem é um bairro bem envelhecido, é um bairro bem populoso e envelhecido, e eu acredito que o pessoal daqui, o maior trabalho que tinha era com o pessoal mais jovem, que não ficava em casa. Esse pessoal não ficava em casa. Os idosos até não davam muito trabalho no início, a não ser ficar na calçada, mas assim, não tinha aglomeração. Eu acho que no meu trabalho, o que me dificultou mais foi eu não poder entrar dentro das residências. Porque foi orientado para a gente que só fizéssemos visita na calçada, e era bem esquisito, porque eu já trabalhava há 13 anos, e eu enviava uma mensagem para a pessoa, avisando que estava indo na casa dela, e ela abria ou a porta ou a janela, e eu conversava com ela numa certa distância da calçada. E eu sentia que eu não estava fazendo o meu serviço. Eu sentia que eu ficava devendo. Como Francisca mencionou também, não vinha EPI suficiente nem de boa qualidade para a gente. E acredito que, não sei se Francisca passou por isso, mas aqui na Boa Passagem, por 2 ou 3 semanas, a gente recebeu umas máscaras que foram doações dos comerciantes. Eram as máscaras de pano e chegavam de sacos na UBS, e o pessoal fazia a distribuição entre a gente. Eu não cheguei a usar elas porque eu não achava que funcionasse tão bem quanto as máscaras que a secretaria tinha mandado anteriormente, né? A respeito da testagem, a gente só passou por uma, eu não sei se o pessoal do João 23 passou por 2, mas a gente só passou por uma. Isso depois de a gente requerer junto ao sindicato que a gestão fizesse. A gestão fez o sorológico da gente, inclusive até de forma errada, que foi em mutirão. Já para o final do ano, começou a vir um cansaço físico nosso, né? A gente trabalhava, eu tinha muito medo de contrair a doença, porque eu tenho idosos na minha família no qual precisam de mim. Então, quando eu chegava em casa, eu fazia um negócio que se tornou até prática. A minha esposa me obrigava a tirar a roupa antes de entrar efetivamente para dentro de casa, isso no espaço onde eu guardava a minha moto. E aí eu me enrolava na toalha para poder entrar direto para o banheiro. E minha roupa ia para a área de serviço para lavar. Por um tempo isso foi horrível, tá entendendo? Parecia que eu estava saindo daqueles filmes de ficção, que eu tinha que me esterilizar por inteiro. Era muito ruim isso. Mas o medo era real, de transmitir, tanto para minha mãe quanto para os meus avós, com quem eu tenho contato, e minha esposa, no modo geral. Como eu ia falando, no final do ano o cansaço bateu. Eu sou do grupo de risco, eu sou hipertenso, mas eu optei por não me afastar,
porque eu achava que eu em campo poderia agir melhor, trabalhar melhor sem ter problemas de ansiedade nem nada. Mas no final do ano eu desenvolvi ansiedade pelo cansaço. O médico da UBS me auxiliou em questão a isso, o pessoal da residência também. Graças a Deus eu controlei. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que a gente trabalha com pessoas com problemas de saúde e tudo, mas a gente não sabe o que é passar por isso. Você só sabe quando você passa, né? E a gente tendo que dar notícias ruins a pessoas da área, tendo que consolar e tudo. E agora, esse ano, já com o período de vacinação ativo, a minha mãe contraiu Covid, e aqui em casa foi um verdadeiro tsunami aqui, porque contraiu minha mãe, minha esposa, minha irmã, o esposo dela, o meu irmão e a esposa dele. E foi tudo de uma vez. Inclusive, já era nas vésperas da vacinação deles. E foi um desespero quando o médico chegou para mim e disse assim, mãe, a sua mãe não pode não amanhecer viva, porque ela está muito ruim. E é horrível. Uma coisa é você trabalhar com pessoas, trabalhar na saúde com pessoas doentes e dar notícia para a família, e outra coisa é você receber aquela notícia. E é horrível, gente. Eu sei que a gente tem que fazer um trabalho de excelência, não deve transparecer preocupação nem nada de forma pessoal, mas ficou difícil para eu trabalhar. Eu pedi afastamento por 7 dias, não lembro se foi 7 ou foi 5, mas eu pedi afastamento porque eu não tinha condição de trabalhar, tinha que cuidar da minha mãe e ficar com a minha esposa também, porque elas estavam precisando de mim. E foi o período mais difícil da pandemia para mim, pessoalmente. Profissionalmente, foi impactante a pandemia, mas não tornou o trabalho inviável. A gente conseguia fazer, mesmo sendo difícil fazer visita da calçada, mesmo sendo sobrecarregado, porque até receituário, controlado o normal, a gente tinha que levar na casa do paciente para que ele não tivesse que ir na UBS, porque a minha UBS se tornou um ponto de apoio para o centro de Covid, e tinha muita gente doente de Covid lá no iniciozinho da pandemia. E isso se prolongou até o final do ano passado, até dezembro, porque aí houve mudança de gestão e tiveram o gestor que entrou achou por bem tirar de lá o centro de Covid, uma das sedes do centro de Covid. O movimento diminuiu um pouco, diminuiu o movimento de pessoas doentes de Covid. Mas, assim, lógico que eu quero que tenha um fim o quanto antes isso. Mas, tirando esse cansaço mental que a gente passou durante esse ano passado todinho, a alegria da vacinação esse ano, a esperança de que tudo acabasse esse ano, junto com o medo, porque depois que começou a vacinação, começou a abrir festas, até festas clandestinas, e, por incrível que pareça, a maioria da população que vai para a Pipa é de Caicó, do pessoal que frequenta a Pipa é de Caicó. Por muitas e muitas vezes que tiver festa em Pipa, o pessoal daqui estava lá e trouxeram para cá de novo outro rebu da doença. Mas, assim, eu particularmente, eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho durante toda essa pandemia. Não foi o trabalho que eu gostaria de fazer, mas eu acho que eu fiz um trabalho com excelência. E é só. Eu acho que o pessoal que quiser iniciar as perguntas, já pode. Não sei se Francisca concorda comigo, mas... Nós já temos aqui algumas perguntas, pessoal. E aí, podemos começar? Pode. Eu só queria acrescentar, Léo, que aqui a gente conseguiu testar 3 vezes, viu? Que bom. Sobre os testes, nós conseguimos testar 3 vezes. O que eu esqueci de falar foi bom porque você complementou o modo de trabalhar, né, a metodologia que a gente ficava fora, na calçada, mas eu tinha casas domiciliadas que eu ainda adentrava, porque eu sabia que estava isento do vírus, então eu ainda conseguia ir na sala, sabe? Mas é como você fala, a gente está acostumado a fazer uma visita, vamos dizer, por excelência, a gente se sentia assim, pela metade, né, reduzido o trabalho.
Monique perguntou como os ACS de Caicó conseguiram EPIs e o status de profissionais de linha de frente. Não foi fácil. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode Não continuar. foi fácil. A gente teve que requerer, junto ao sindicato, por várias vezes, os EPI, e o status de linha de frente veio depois de muita briga, de discussões em redes sociais, de cobrança da gestão, porque não reconhecia a gente como linha de frente, em hipótese alguma. Não sei se era por medo de pagar um bônus que vinha para o pessoal que era linha de frente, não sei, até porque também nunca foi pago a gente, e não era isso que a gente estava querendo requerer. A gente queria pelo menos o reconhecimento do nosso trabalho, que era feito com tanto esforço e com tanta dificuldade, até por parte da própria gestão, né? Mas foi depois de muita luta. Os EPIs, como deve ser, e o status de linha de frente foi depois de muita luta. Vale lembrar que os EPIs ainda está sobre questão ainda, porque a gente recebeu alguns EPIs e depois não foram repostos. O Face Shield a gente recebeu um e depois não foi reposto. Os capotes não vem que dê para todo mundo da UBS, então só é destinado para a equipe médica e para a equipe de enfermagem. A quantidade que vem é muito insignificante, não tem como dar para toda a equipe. Francisca, quer acrescentar alguma coisa? Não, justamente, é do mesmo modo que o Leonardo falou. A gente conseguiu ser titulado como linha de frente depois de muita batalha, de muita reclamação, através do sindicato e da própria categoria. Certo, então vamos prosseguindo, tá, pessoal? Raquel perguntou quais eram os principais medos ao voltar para casa e como era enfrentar o dia a dia na pandemia. O medo, a gente tinha aquela insegurança de ter contraído a doença e poder transmitir para nossos familiares, né? Mas a gente sempre tem aquela fé de que não estava, mas muitos se contaminaram, muitos colegas foram contaminados. Qual foi a outra pergunta que você... Marisa perguntou como a sobrecarga do trabalho no cenário pandêmico refletiu na saúde mental de vocês, na saúde mental e na saúde geral. Marisa, foi como uma bomba, viu? Porque, assim, eu me considerava uma pessoa forte, psiquicamente, né? Eu me considerava forte, estável, e eu percebi que eu não sou. Depois desse período de pandemia, depois de toda a cobrança, de toda a sobrecarga, eu percebi que eu não sou. E quando você percebe essa fragilidade, aí você percebe que você também é humano, né? E aí é onde tudo desmorona. Bate um monte de dúvidas. Você fica em dúvida até se você consegue ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Porque você também está abalado. Não tinha como o nosso emocional não ser afetado, né? Pela a insegurança, por não saber até que ponto essa doença se estendia, a facilidade da transmissibilidade, a cura que ainda estava na espera do imunizante para um controle, tudo isso nos afetou, né? E aquela história, cuidando de quem cuida, e nós, quem ia cuidar de nós, né? Quem nos cuidaria? É isso mesmo, Francisca. Pessoal, e é uma dúvida que eu tenho. Eu queria saber se vocês aí de Caicó receberam alguma instrução ou capacitação da Secretaria de Saúde para lidar, né, com essas questões, se vocês aprenderam a utilizar os EPIs,
a fazer os monitoramentos dos usuários? Como é que aconteceu? Ou vocês apenas foram aprendendo dia após dia? Olha, se houve capacitação, houve para os enfermeiros, porque era quem repassava para a gente como agir eram os nossos enfermeiros, pelo menos aqui na Boa Passagem. Para a gente não houve capacitação. Acontecia assim, saía os informes da secretaria, por parte da gestão, e os enfermeiros repassavam nos grupos de WhatsApp da gente como a gente deveria agir. E isso saía, digamos, hoje à noite para a gente trabalhar amanhã. Era muito em cima e era muito resumido. E então a gente foi aprendendo no dia a dia, a gente foi aprendendo, apanhando e aprendendo, na verdade. Justamente, foi no passo a passo. Mas também tinha aqueles cursos do EvaSUS. Às vezes vinham os recados para que nós participássemos, não era, Leonardo? Mas eu acho que pouca gente participou, porque eram uns cursos de 4 horas e a gente estava no horário de trabalho. Sim, e eu tinha esquecido mesmo dos cursos. Os cursos foram poucos, houve os cursos sim, do EvaSUS, mas foram poucos e foram muito resumidos, era muito de forma resumida. Eu cheguei a participar de 2, mas era muito resumido. Cara, eu acho que o que eles botavam lá, eu não sei se era porque também não se sabia muito da doença, mas o que eles colocavam lá você encontra com uma facilidade imensa na rede hoje, na rede de informática, né? Na internet. Monique se inscreveu, vai falar alguma coisa agora? A gente pode fazer mais perguntas e depois eu faço a minha intervenção, que eu fui anotando as respostas do pessoal e muita coisa me chamou a atenção. Se quiser fazer mais perguntas agora, acho que fica mais dinâmico. Certo. Marisa perguntou se vocês sentiam que a equipe da unidade apoiava o trabalho de vocês e as lutas por reconhecimento profissional. Teve esse apoio por parte da equipe? Na minha equipe teve, sim, o coordenador, o enfermeiro, todos juntos. Um se ajudava aos outros. Na minha equipe, Francisca, mas houve em parte. A enfermeira, ela sempre nos deu apoio, sim. Mas a enfermeira, o médico é um excelente profissional. O pessoal da residência, que também faz parte da nossa equipe hoje. Hoje não, já faz parte da nossa equipe há 6 anos. Mas a equipe no início, Marisa, ficou bem reduzida. Ficou bem reduzida e a secretaria não se preocupou em cobrir as brechas que ficou. Salvo não me engano, na Boa Passagem, pediram afastamento do trabalho 4 ACS e uma técnica. 4 ACS, uma técnica e um recepcionista. Então, assim, ficou bem reduzida a equipe da gente, mas a gente não tinha apoio de toda a equipe, não. Inclusive, a gente ouvia muitos comentários de até colegas de trabalho que não eram agentes de saúde, eram técnicos de enfermagem, e que não tinha necessidade de vocês receberem a gente via dessa forma, não tem necessidade de vocês receber esses equipamentos, até porque vocês podem optar por ficar do lado de fora da casa do paciente. Então, assim, isso era muito chato de se ouvir, né? Porque, querendo ou não, a gente está exposto. A gente não se expõe só quando vai na casa do paciente. Algumas de vocês já tiveram de fazer visita comigo e sabe que no decorrer da rua você entra em contato com muitas pessoas para dar uma informação, para explicar alguma coisa. E isso também é se expor. Minha equipe foi harmoniosa, não teve nenhum afastamento. Só a Adriana que passou uns dias porque ela tem asma, aí precisou realmente. Certo. Podemos prosseguir com as perguntas? Pode. Acho que a gente pode fazer, né, mais essas duas, e aí a gente abre para as inscrições, que eu queria comentar, e Jéssica, eu acho que também quer falar. Certo. Aniele perguntou como está atualmente a questão da testagem de vocês
E se vocês são submetidos à testagem periodicamente ou acontece de forma pontual? Como é? Aqui da minha unidade não está tendo testagem, só para os usuários. A gente, se algum componente estiver suspeito, aí solicita a testagem, mas atualmente não está tendo. Para a gente também é da mesma forma, Francisca. Não existe uma testagem com data marcada, nem periódica, e a testagem só acontece para o funcionário que apresenta ou alguma suspeita, né, algum sintoma suspeito, ou então se você for no centro de Covid mesmo, você faz a testagem. Mas aqui para a gente, por determinação da secretaria, não tem. Tá. Keila Caroline perguntou: como era possível vocês, ACS, prestar apoio às famílias que estavam em luto devido ter perdido algum parente para a Covid-19? Além do apoio prestado por vocês, outros profissionais também se envolviam? Olha, Keila, a gente prestava apoio, sim, apoio emocional. E como você deve saber, a gente tem a residência da nossa UBS, né? E a gente contava com apoio. O pessoal que ano passado era R1, hoje passou a ser R2, eles apoiavam, sim, as famílias. Através de ligações, a gente tentava, até porque a gente não podia entrar em contato direto com o pessoal. Isso no iniciozinho da pandemia, né? Hoje não, hoje a vacinação já está num estágio bem avançado e a gente já consegue hoje dar um suporte melhor. A gente consegue trazer o paciente para uma conversa, para uma escuta qualificada. Eu devo muito aos meus colegas, o pessoal da residência, que me ensinou a fazer uma escuta qualificada. Tem uma agente de saúde que eu queria muito que ela estivesse aqui, trabalha comigo, chama Rejane. Ela é uma capacidade imensa. Ela tem o dom de ouvir e acalmar o paciente. Eu ainda vou aprender com ela ainda. Na minha microárea houve um óbito, mas, assim, a gente tinha toda a disponibilidade de dar assistência, eu dei a assistência, mas, assim, eles não, eles ficaram, assim, bem conformados, o luto foi bem consciente, então, não precisou da ajuda, assim, psicológica, nem médica, graças a Deus. Só eu que fazia mais a visita e perguntava se queriam ir ao psicólogo da residência, se queria a intervenção médica, enfermagem, mas graças a Deus o luto deles foi assim bem, não sei se podemos dizer calmo, mas foi isso. Não tem mais nenhuma pergunta por enquanto, vamos deixar para depois. Vi que Jéssica levantou a mãozinha. Quer acrescentar algo, Jéssica? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer, né, a presença de Titica e Léo, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, lá no território, finalmente, porque eu sofri dentro do computador, né, e não consegui vê-los pessoalmente, a potência que eles são pessoalmente. E só para fazer um link, hoje pela manhã, a gente teve uma exposição aprofundando muito as questões que envolvem o macropolítico e o micropolítico, né, nas relações de trabalho, e eu percebo, por exemplo, que o que até discuti com a visita com vocês, com os estudantes de medicina que também estão aqui na sala, do quanto que a atenção primária, né, ela não foi vista as questões de saúde do trabalhador específicas, né, para o contexto da atenção primária. Então, vocês foram falando das confusões relacionadas aos EPIs, né, qual era o correto, né, se dava para usar. Vocês foram falando sobre questões que deu para perceber, inclusive com outros, eu não lembro qual foi o acesso que me falou na ida ao território, de que mesmo se o EPI viesse, né, se fosse o EPI correto de vir, para o território aqui, em pleno sertão do Siridó, né, era um equipamento quente, era um equipamento que apertava muito, dava dor de cabeça, né, para você fazer a visita, no sentido de chegar lá, né, com o equipamento direitinho, né, então
teve várias questões que eu percebo na fala de vocês que eu queria escutar de vocês dois, não do olhar só do ACS, mas o que vocês percebiam em relação de toda a equipe sobre um adoecimento que já tinha na atenção primária, da carga de trabalho, né, da falta de valorização, da falta de apoio, da falta de educação permanente e outras questões antes mesmo da Covid, que vocês percebem que a equipe como um todo, não apenas a categoria dos ACS, mas que a equipe como um todo adoeceu mais. Vocês percebem a questão, inclusive, de se isso uniu as categorias ou não, se foi cada um para o seu lado, tipo, os ACS defendem os ACS, os enfermeiros, médicos. Vocês percebem que se vocês conseguiram se unir enquanto profissionais de saúde, vocês conseguiram se unir enquanto atenção primária à saúde, como que vocês percebem esse adoecimento do profissional da atenção primária, né, do trabalhador, com a própria precarização, a macropolítica e a micropolítica disso. De manhã a gente falou muito sobre isso, né? De que muitas vezes o tipo de contrato, por exemplo, né? Nem todos vocês são efetivos, né? Alguns são contratados, né? Alguns são cargo de confiança. Então, como é que vocês percebem isso para o trabalho de vocês, né? Tem atrapalhado na efetividade do trabalho? Vocês têm percebido que muitos colegas não gostam de se abrir, não gostam de falar que estão adoecidos, né? É isso que o Léo falou, né? Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Mas, na verdade, fica aquele sofrimento individual, né? No sentido que não abre isso e acaba, talvez, isso acarretando até num processo de adoecimento que ele não percebe, né? Num processo de saúde mental, algumas coisas. Como que vocês perceberam isso? Dessa transição, por exemplo, de algo que talvez já estava ruim no sentido do adoecimento de vocês sobre a demanda, precarização, né, falta de material e outras questões relacionadas à atenção primária, como que vocês percebem isso para a equipe, não necessariamente só para o ACS? Teve alguma estratégia também de resiliência de vocês, enfim? Vocês conseguiram montar alguma estratégia? Como que vocês sentiram isso enquanto trabalhadores do SUS, né, da atenção primária? Quer falar? Jéssica, aqui na UBS do João 23, a gente permaneceu assim, uma equipe harmoniosa, claro que com as diferenças de alguns profissionais, mas todos em prol do objetivo da comunidade, né? Cada um seguiu fazendo sua parte. Um problema que houve na nossa, acho que não só na nossa UBS, foi o trabalho da saúde coletiva, inclusive interagida com os residentes, porque os grupos houve um impasse, foram parados, bloqueados, né, devido a não poder haver aglomeração. Então, o trabalho de educação coletiva em saúde não aconteceu há mais de um ano. Esse mês, agora em setembro, nós fizemos uma reunião de matriciamento e abrimos o mês de setembro com a volta dos grupos. Começamos com o grupo das mulheres e o C&D das crianças. E estamos para retomar todos os grupos, se Deus quiser. Quanto ao adoecimento, todo mundo ficou cansado, né? Ansiosos, devido à situação atípica, realmente, muito dura que a gente passou, que todo mundo viveu. Olha, Francisca, aqui na nossa UBS foi um pouquinho diferente. O medo existia desde antes, né? Quando a gente recebeu notícias da secretaria que não era tão animadora como a gente queria, que não podíamos trabalhar grupo, essas coisas, eu particularmente fiquei bem decepcionado. Mesmo sabendo a importância de ser feito, mas eu fiquei decepcionado, porque é onde eu me sustento, digamos assim, psicologicamente. São nos grupos, no trabalho feito em equipe, e a gente não podia mais fazer isso. Para mim, o processo de adoecimento veio até rápido. Eu falei que tinha sido no finalzinho do ano passado, mas assim, eu achei que eu ia passar a pandemia inteira e não ia adoecer. E veio até rápido esse processo de adoecimento para mim.
porque, em parte, a gente ficava um pouco ocioso. O nosso trabalho ficou muito mecânico. E isso é horrível para se trabalhar. A gente já trabalha há 15 anos assim, com pessoas. Você entrou igual comigo, em 2006, e você sabe, a gente trabalha assim com as pessoas já faz um tempo. Quando a gente não podia trabalhar da forma que a gente gostava de trabalhar e que sabia que era certo, ficou, eu não sei você, mas eu me sentia que eu estava burlando o sistema. Parecia que eu não estava trabalhando de forma correta. E a minha equipe, ela não ficou unida que nem a sua. Eu até te invejo. Aqui houve sim união em parte dos funcionários, mas teve uma parte dos funcionários que meio que não ligava muito para esse negócio de união, não. Era puxar a sardinha para o seu lado e pronto. Se tivesse bom para ele, estava bom para o mundo todo, tá entendendo? Não ligava muito disso, não. E eu acredito que a equipe como um todo adoeceu. Teve os estresses do trabalho, teve as dificuldades que a gente enfrentou ano passado, mas isso não foi só isso que atrapalhou o processo de união da nossa equipe. Acho que teve outros fatores externos e tal. A gente passou por quatro mudanças de diretora do posto, porque foi um período também que era campanha política. E, como Jéssica falou, existe uma influência enorme dentro do município, dos vereadores. Então, foram quatro administradores que a gente teve do começo do ano de 2020 até agora. E isso reflete na união. Não tem como você criar um vínculo com uma pessoa que passa tão pouco tempo com você. Teve uma menina ano passado que entrou em novembro e saiu em dezembro. Aqui não tem esse problema. A administradora está há 6 anos já. Passou a administração e já está na segunda administração. E é assim, realmente a nossa equipe ela é bem harmoniosa, apesar das divergências, porque estamos numa sociedade pluralista, então tem que ter divergência. Mas, e como eu sou muito de falar, em reunião de matriciamento, eu chamo muita atenção para isso. Gente, nós trabalhamos para o povo, né? Não é para os gestores, é para o povo. Quem paga nossos salários é o povo. Então, a gente tem que fazer o melhor para esse povo. Então, quando tem uma divergência assim, direcionada ao trabalho, eu gosto muito de chamar a atenção, por que será que não está fluindo? Se a coisa não está dando certo, então nós temos que olhar para nós. Se a coisa não está dando certo, não está fluindo, alguma coisa está errada. Então, temos que olhar para isso e ver onde é que está o impasse e tentar melhorar, fazer fluir. Sim. Francisca, existe uma diferença também entre a minha equipe e a sua. Além do tamanho do bairro, né, da diferença da população, vocês trabalham com uma equipe só na UBS, né? Lá a gente tem duas equipes. Então, as duas equipes trabalham de formas diferentes. Cada enfermeira tem sua forma de trabalhar, que são nossos coordenadores. Cada enfermeira tem sua forma de trabalhar. E eu não lembro quando foi a última vez que as duas equipes trabalharam bem em conjunto. Realmente são realidades diferentes, é no mesmo município, mas a gente sabe que num bairro os territórios já têm suas diferenças, né, Léo? Então, do mesmo modo, é equipe de trabalho, né? Cada um é um mundo individual, uma perspectiva diferente na sua parte técnica, e é isso. Monique vai falar agora. Tu levantou a mãozinha naquela hora. Aliás, Jéssica tinha comentado que queria falar. Acrescentar. Jéssica, aluna.
Jéssica. É a Jéssica daqui? Qual da Jéssica? Tu, amiga. Não, amiga, eu não tinha falado, não, que eu queria acrescentar nada. Lá no privado, amiga. Pessoal, o que vocês acham da gente dar continuidade às perguntas? Alguém Eu tem posso fazer também uns comentários, porque muita coisa me chamou a atenção. Se for de boas, e eu acho que o pessoal pode ir perguntando também, que a gente sabe que funciona melhor dessa forma, né? Pode ser. Eu acho que eu vou começar pelo final, o comentário que Léo comentou. Ele falou que a união vai estar diretamente ligada à estrutura de trabalho, né? E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que o espírito de grupo, que a solidariedade são coisas que dependem da bondade das pessoas, e não é só isso, são exercícios também que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes a gente consegue desenvolver um trabalho de equipe melhor com a ajuda de um olhar de fora, às vezes acontece um evento que muda a nossa realidade ou piora, mas eu achei muito interessante isso, né? É um pouco também um alerta para a gente também não ver o território como algo estático, né? A Francisca falou, né? São bairros que às vezes a gente vê uma diferença territorial enorme entre a população. Então, eu acho importante que nós, que estamos trabalhando e estudando sobre o SUS, a gente nunca perca de vista que ver sentido no trabalho, ter um trabalho resolutivo, também vai estar determinado por condições de trabalho. Então, se a equipe não faz mais reunião há muito tempo, como é o caso de algumas UBS que a gente vê, né? Ou se a equipe deixa para fazer uma reunião a cada semestre e mistura planejamento com discussão de casos, vai sair muito mais briga, confusão e ressentimento mal canalizado do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso é importante, porque quando a gente vai discutir a pandemia, a gente esquece que muitos desses problemas já eram antigos à Covid-19. Essa história de EPI é muito antiga, quer dizer, a gente não escutava nem falar de EPI para algumas categorias. Eu sou formada em psicologia e ninguém nunca na minha graduação me ensinou a botar uma máscara. Mas o psicólogo também não vai trabalhar no SUS? Por que a gente já não pensava nisso antes, né? A gente não precisava esperar uma pandemia acontecer. Então, a gente também precisa trabalhar um pouco que dificuldades são essas entre as profissões, que tem a ver com a consolidação de um SUS dentro de um período de corte de verbas, né, gente? Muitos lugares que deveriam ampliar suas equipes não ampliam. Então, por exemplo, qual é o problema de um ACS se afastar? Não era para um ACS, não era para ter problema no território se 4 ou 1 ou 5 agentes comunitários precisassem se afastar por doença. O problema é que as gestões, infelizmente, não garantem uma divisão adequada dos territórios, não ampliam as equipes. Infelizmente, né, Solange, que ia participar hoje com a gente aqui de Currais, ela poderia, inclusive, trazer um pouco dessa realidade. Ela trabalha num bairro aqui enorme, de Currais Novos, chamado Paizinho Maria, que ao lado cresceu um conjunto chamado Alto de Santa Rita. Agora que foram conquistar uma segunda equipe para trabalhar na mesma UBS. Antes disso, e antes da pandemia, uma equipe estava dando conta de muitas pessoas, né? Já era um número que tinha extrapolado, né? O número de estratégia da família, já valia 2. Então, assim, não é só a pandemia, apesar de que a pandemia trouxe aí agravos inesperados, mas a gente precisa sempre estar se lembrando por que é que esses problemas são tão antigos, né? Porque eles não dependem só de uma questão de boa vontade ou de dedicação. Eu sinto muito que, por exemplo, o Leonardo, né, nosso colega, ele precisou passar por uma experiência de adoecimento, de ansiedade, né, para entender que ele não tem que ser forte o tempo todo, nem estar trabalhando a qualquer custo o tempo todo, né, sob qualquer condição. A gente sempre quer entregar o melhor, e às vezes esse tipo de cobrança, né, que é uma cobrança também produtivista, vai afetar a nossa saúde mental e vai revelar que, na verdade, é a cobrança que tem que mudar, e não a gente.
que a gente já sabe que os agentes trabalham muito, sempre trabalharam, e nessa pandemia, infelizmente, por questões políticas, que a gente sabe que não deixaram os EPIs chegar a todas as profissões e os EPIs adequados, muita coisa se inventou para encobrir a evidência científica. Porque o correto é usar máscara N95 desde o início, todo mundo, profissional e usuário, independentemente da profissão, independentemente do lugar onde você está morando, está trabalhando. E aí o pessoal começou a usar de hierarquias que são completamente falaciosas, né, para dizer, não, mas esse profissional aqui precisa de mais. E certamente o médico ou enfermeiro que está fazendo swab, 30, 40 swabs por turno nas pessoas, precisa do equipamento, mas o acesso também precisa. O estagiário também. No início da pandemia, no ano passado, a gente teve que fazer a campanha de vacinação H1N1 dos idosos em pleno início de primeira onda. E a gente sabe que para vacinar idoso não se vacina de calçada. Tem idoso acamado, tem idoso que já está passando por um processo demencial avançado e não vai sair na calçada para ser atendido. E é trabalho, principalmente da UBS, garantir a equidade, né, gente? Então, é muito complicado um agente comunitário chegar e falar, não, mulher, eu não vou entrar na sua casa, não. Quando passar a pandemia, eu venho aí. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Especialmente para famílias que estão precisando há mais tempo, com diversas necessidades de saúde que se acumularam. Então, essas coisas me chamaram muita atenção, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está discutindo uma coisa inesperada, que foi a pandemia, e muito específica, que é o agente comunitário, a gente também precisa olhar para os problemas que eram antigos e que impedem a gente de fazer um SUS realmente consolidado, né? E aí eu também queria só lembrar, gente, que ninguém está preparado para uma pandemia, né? A ansiedade é uma experiência que, infelizmente, ela vai atingir a todos nós em menor ou maior nível, né? Uma pandemia não é, por exemplo, um problema de conta financeira, que apesar de ser muito ruim, a gente já está acostumado a dever e a lidar com a falta de dinheiro. A pandemia, ela é totalmente inesperada. A pandemia sem uma vacina, a pandemia sem entender como funciona a transmissão, como funciona a imunidade. Então, eu acho que estudar e reconhecer que esse problema que a gente passou foi difícil para todos, e que muitos dos sofrimentos que a gente passou também eram extremamente desnecessários, porque a gente deveria ter condições de trabalhar melhor, é um passo que a gente dá para não engolir esse sofrimento, né? Para não achar que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E eu fico muito feliz que os agentes tiveram a organização de se juntar no primeiro mês de pandemia e correr atrás de uma garantia aí enquanto profissionais da linha de frente, porque isso é indiscutível. Mesmo que vocês não estivessem trabalhando com Covid, mas estivessem atendendo a população com outras demandas de saúde, vocês seriam linha de frente. E a falta de reconhecimento e de garantias é um abismo, né, para o adoecimento do trabalhador. Então, essas são coisas que me chamaram a atenção e eu finalizo por enquanto. Já falei bastante, acho que agora a Raquel quer falar. Obrigada, Monique. Eu estava lembrando, né, que eu estou na Boa Passagem, né, Léo, desde 2019, não é? Não foi na última visita, né, que eu estive lá. Eu já frequentava antes e a gente se distanciou, e até quando a gente se encontrou, a gente se abraçou, porque a gente falou, putz, que bom que você está vivo, né? Porque a gente, houve uma disruptura, realmente, né, na biografia de várias pessoas, porque a gente começou de um jeito e a gente está saindo de outro. Mas tem uma coisa que eu acho que é bastante perturbadora, e aí eu me solidarizo, obviamente, não tanto no grau da vulnerabilidade, né, que os ACS viveram nas UBSs, mas no que foi trabalhar no campo da saúde, não é? Durante a pandemia. Porque, apesar da gente não ter ido mais para as UBSs, a gente montou o telesaúde, a gente fez outras coisas, eu continuei escutando o tempo todo o WhatsApp, né, da Boa Passagem, o que estava acontecendo e quais eram os... Né, eu lembro de um momento, por exemplo, de que a vizinhança passou a rejeitar os ACS, porque havia uma fofoca, né, uma boataria sobre qual estava contaminado e qual não estava. Então, teve até um momento de rejeição da própria população, pelo menos na Boa Passagem,
dos ACS e como que isso foi conflitante, e de ver a morte de vários parentes desses ACS, desses profissionais da Boa Passagem, irem acontecendo, e as pessoas, né, novamente, precisando resolver, e assim, e tem uma coisa que passa pela Francisca, passa pelo Leonardo, passa por mim, passa pela Jéssica, e eu imagino que vários outros docentes que aqui estejam. A gente tem uma percepção tão grande e assim, uma responsabilidade profissional do que a gente faz, que mesmo a gente não tendo condições nenhuma, e estando total estado de precarização, que aconteceu também com a MCM, porque vários docentes foram embora, alguns docentes temporários foram embora, e a gente se sobrecarregou no trabalho, que a gente vai até as últimas consequências trabalhando, fica exausto, deprimido, infeliz, não vê sentido mais no que a gente faz, mas como a gente sabe que é importante isso, para a população, porque a gente sabe que o SUS é importante, né, que o Brasil sem o SUS é barbárie, mas a gente acaba deixando de lado a ideia de que isso que a Monique está falando. Nunca foi bom. Sempre houve uma hierarquização. O ACS, gente, é a alma da UBS, mais do que o médico. Né? Mesmo assim, como nem sempre é um universitário, é uma pessoa, né, mais erudita ou que tem mais conhecimento, muitas vezes ele é desprestigiado no salário, nas condições de trabalho, no reconhecimento do que faz, né, no território. Então, e assim, isso também foi do mesmo jeito na universidade, porque apesar da gente ganhar, obviamente, um salário de um privilégio branco, não é? Da gente gozar dessa branquitude que é a universidade pública, a gente também adoeceu, porque todo mundo que se colocou a trabalhar para fazer alguma coisa, para minimamente diminuir a pandemia, ficou exausto. Não é? Tanto que eu não tenho mais forças hoje. Mas a Francisca e o Leonardo, eles são exemplos do que são os brasileiros em trabalhos precarizados. Mesmo eles não tendo condições, não tendo equipamentos, tendo várias limitações, eles têm família, a Francisca tem família, o Leonardo tem uma mãe acamada, com várias questões. Mesmo assim, eles foram até o final. Obviamente, não se trata de romantizar, mas se trata de perceber que é um traço do brasileiro, né, do trabalhador brasileiro já precarizado. Por vezes, a gente nem percebe que está num trabalho precarizado, porque a precarização e a vulnerabilidade é tão grande que a gente entende assim, mas o Brasil é isso mesmo, né? Eu vou trabalhar dessa mesma forma, porque não vai melhorar, e só vai melhorar se eu melhorar o meu trabalho, e se eu fizer a minha parte. Então, por vezes, eu não sei, Francisca e Leonardo, se vocês não se sentiram culpados, e culpa é uma palavra péssima, mas pelo menos incomodados, né, de não estarem conseguindo dar o seu máximo. Porque tinha dias que eu acordava chorando já, porque eu já não queria mais ir para a universidade, porque o trabalho de tocar as questões da pandemia estavam insuportáveis para nós, em contato humano, né? A gente tinha uma rede de solidariedade entre nós docentes e estudantes, mas mesmo assim, mesmo sabendo que a culpa não era minha, que há uma precarização do trabalho e que era impossível desempenhar o mesmo papel, eu me sentia incomodada, culpada de não poder dar o meu máximo. Eu queria saber um pouco do Leonardo e da Francisca, se vocês tiveram esses limites, né? E de perceber assim, se eu for além disso, eu vou adoecer mais ainda, aí eu vou ter que me distanciar mesmo do trabalho, né? Porque às vezes, por conta da nossa honra, a gente coloca tudo para baixo do tapete, e por conta da nossa experiência, a gente fala assim, putz, não, o Brasil nunca vai ser melhor do que isso. Se eu quiser sobreviver, eu vou ter que abraçar um trabalho precarizado, que em tempos de pandemia ficou muito mais em destaque, né? Mas que, na verdade, já não vinha tendo apoio institucional, não é? Para poder realmente manter minimamente saúde mental e saúde física dos seus trabalhadores, que foram fundamentais durante uma guerra, né, que foi a pandemia, não é?
Queria ouvir um pouco do Leonardo e da Francisca. Como é que vocês se sentiram quando vocês não davam conta? Professora Raquel, eu não me sentia culpada, mas eu me sentia incomodada, como a senhora falou. E a gente tem limite, né? Nós temos limite. Então, teve meses, teve dias que eu estava assim, no meu limite, muito cansada, tocada pela situação que não passava, né? Que ainda está, né? Mas que naquele auge, no índice elevado, era muito chocante, assim, me incomodou bastante. Gente, a gente trabalha numa cidade de pequeno porte, mesmo sendo uma das maiores da região, mas ainda é de pequeno porte, aonde a política tem uma influência enorme. E uma das coisas que mais me revoltava ano passado, que foi período de campanha para vereador, para prefeito, era o fato de a gente trazer um paciente precisando de um internamento, a equipe fazia todo o acolhimento e as indicações. Quando o paciente chegava a conseguir um leito, tinha político A, o político B, que ia lá para a família e falava que ele que tinha conseguido aquilo. E numa segunda visita, quando a gente chegava na casa da família, que perguntava como é que estava o paciente, quando o pessoal do centro de Covid não informava, né? A gente perguntava, ou então a gente às vezes queria saber como que a família também estava. Você sabe quando uma família está perguntando como que está o paciente doente. E aí eles diziam que o paciente estava bem graças a político X, que tinha conseguido tudo isso. E a gente sabia que não tinha sido aquilo, que ele tinha feito o caminho como todos os outros pacientes. Isso é extremamente revoltante, né? Em questão dos EPI, que a gente tinha, que Monique tinha tocado de novo no assunto, lógico, o enfermeiro e o médico, eles estão em contato direto com o paciente que está positivado. Eles têm que fazer isso SWAB. Mas muitas vezes o agente de saúde entra em contato primeiro, porque a gente identifica o paciente na residência e o equipamento que a gente tem não é apropriado. Eu não sei se Francisca há de lembrar, mas ano passado a gente recebeu sim uma N95, mas só foi uma. Durante esse tempo todo de pandemia, a gente recebeu uma N95. E agora, no início do ano, acho que a gente recebeu outra também. Em questão de ser capacitado para uma pandemia, ninguém está preparado. Eu discordo um pouco. Eu acho que a gente lógico que você não está preparado para o tsunami que foi o Covid. Você vê o mundo inteiro se ajoelhou diante desse monstro que foi o Covid-19. Mas eu acho que a gente deveria ter pelo menos o mínimo de um protocolo de como agir em caso de pandemia. A gente não tinha. Nem a gente sabia e nem a secretaria, que era para nos ajudar, sabia. Porque por algumas vezes eu precisei da equipe técnica do município e fui lá e eles não sabiam me informar. Não sei como te informar isso, não sei para onde te encaminhar. Então, assim, se a equipe que é para me dar suporte não sabia, para onde eu ia correr? Não é verdade? E respondendo a Raquel. Não, antes de responder a Raquel, eu tinha notado um negócio aqui, senão eu me esqueci, que foi bem longa a fala dela. Raquel, no processo de adoecimento, quando eu chegava em casa, né, no iniciozinho, e aí tinha uma coisa que você falou em algumas das vezes que a gente se encontrou lá no postinho, acho que foi na territorialização que a gente estava andando, conhecendo o bairro, e você falou um negócio e eu gravei aquilo na minha mente. Você falou que de todos os cantos que você tinha andado, Caicó era a cidade que tinha um dos mais belos pôr do sol. E aí, aquilo ficou marcado em mim, porque é interessante, é preciso que alguém venha de fora para te dizer o quanto que seu lugar de nascimento é belo, né? E aí, no processo, nesse período em que eu estava bem ansioso, bem ruimzinho, no final da tarde, sempre minha esposa e eu, a gente sentava aqui na frente de casa e ficava observando o pôr do sol. E eu sempre lembrava de Raquel, porque ela tinha dito isso, né? E a gente tentava aproveitar o máximo desse pôr do sol. Até porque também dava um sentimento de que a gente podia não ver mais isso, né? Tava morrendo tanta gente que a gente tinha esse medo de não ver isso.
E respondendo a Raquel, eu não sinto como se fosse culpa, Raquel, mas eu sinto impotência, sabe? Às vezes eu acho que eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu fico pensando isso. Às vezes eu penso assim, porra, eu podia ter feito mais, ter me esforçado um pouquinho mais e não me esforcei. Eu acho que o sentimento que eu tenho disso não é nem de culpa, é de impotência mesmo. Obrigada, meu querido, meus queridos, meu querido, não é? Sem vocês a gente não é nada. É a gente que aprende com vocês todo dia, não é? Em cada pôr do sol. Obrigada pelas respostas, viu? Monique? Eu acredito que a gente não tem mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma intervenção para fazer, pode avisar no chat. Francisca, você gostaria de comentar alguma coisa? Só agradecer pelo convite, por ter representado meus colegas, né, aqui, de equipe, de categoria. Foi um momento agradável. O que eu esqueci de falar, graças a Deus, Léo estava presente e complementou. É isso. E esperamos, assim, que tudo isso passe, né, que tudo se normalize, que a gente tire um aprendizado, a experiência desse momento, assim, tão monstruoso, podemos dizer assim, que abalou toda a nossa estrutura emocional, né, social e humana também. Eu acho que Léo, enfim, todos vocês falaram coisas importantíssimas, mas Léo fez uma observação bem cirúrgica, né, como a gente diz. Realmente a gente não tinha como se preparar para a particularidade da Covid, mas tinha como a gente estar preparado para trabalhar, né, assim, e isso não é falta de evidência, de estudo científico, enfim, a gente já está num patamar, assim, da sociedade que a gente avançou muito nas descobertas. Então, cabe a gente se perguntar, e acho que usar desses espaços de trabalho, espaços de estudo, que sejam, de fato, a defesa do bem-estar e da soberania do povo, né? Que se a gente tem uma série de laboratórios e de pesquisadores e de trabalhadores formados, o que é que a gente não conseguiu dar conta disso sem se sacrificar, né? E sem uma demora para um tempo tão urgente de respostas, de orientações. Então, acho que você é muito feliz quando você faz esse apontamento, né? Se houve demora, se houve atraso, isso também aconteceu por falta de interesse de alguém. Houve falta de interesse de alguém em priorizar uma melhor orientação, uma melhor proteção do povo. Porque, como vocês já falaram, o nosso cliente, né, o nosso paciente é o povo. Não é um modelo específico de gestão ou de propaganda, e isso precisa ser sempre lembrado. Eu não teria mais nenhuma intervenção a fazer, somente agradecer mesmo. Eu espero que esses espaços consigam se repetir cada vez mais de forma encaminhativa. Acho que os nossos problemas a gente tem reconhecido muito bem e que a gente consiga usar também esses espaços para se cuidar, né? Eu acho que a saúde e o SUS, eles são nadar contra a maré e é preciso muita coragem para se reunir, para conversar isso com os nossos próprios colegas no tempo político que a gente está. Há muita gente que pensa que reclamar e ir atrás dos nossos direitos é não querer trabalhar, né? Que a gente está fazendo birra, que a gente não está querendo atender. E é justamente o contrário. Não adianta a gente tocar o serviço de qualquer jeito, o resto da vida, sabendo que as pandemias, que as crises sanitárias, elas são frutos de processos, né? Então, para que a gente não precise passar por outros problemas ou outros surtos, né, que a gente tem revivenciado aí no país
o retorno de um monte de doença que era para estar erradicada, e quem lida com isso é a atenção básica em primeiro plano. Acho que a gente precisa ter atenção e valorizar esses espaços, né? Valorizar a experiência de quem está trabalhando com um olhar crítico, né? Não é uma pessoa que está trabalhando de qualquer jeito, é alguém que fez o serviço, mas que sabe que poderia ter feito diferente, houve responsáveis que não colaboraram com a gente, né? Isso é importante apontar. E é isso, gente. Acho que a gente precisa se cuidar mesmo e se cuidar de verdade, né? Saber entender o nosso tempo e saber se juntar com os nossos iguais e os nossos diferentes para dizer até onde a gente vai, né? Porque a nossa vida vale muito. A gente importa para alguém e a gente importa para nós mesmos, né? Eu fiz um comentário aí, eu reafirmo. A gente se importa com os nossos familiares, mas a gente também devia se importar com a gente. Não é errado a gente ter medo de adoecer e morrer também de uma doença nova ou de uma doença antiga, né? Isso são todos medos legítimos. Que é a gente que está trabalhando, é a gente que está produzindo. A gente não está com medo de uma fantasia, né? A gente está com medo de um real. Marissa se inscreveu, eu acho que a gente pode rodar um pouquinho a palavra, mas eu gostaria de agradecer. Para mim foi muito bom conhecer vocês, mesmo que pela telinha. É uma pena, uma outra pena, né, da gente de Currais Novos é não poder fazer essas interações presenciais, mas aqui na cidade a gente conheceu trabalhadores maravilhosos também, a quem a gente deve muita gratidão pela solidariedade, né? Os residentes são pessoas que não podem, teoricamente, adoecer mais de 3 dias por semestre. Eu acho que vocês devem saber dessa, né? Tem um problema aí com atestados médicos. E, às vezes, quando a gente precisa muito desenvolver esses laços de solidariedade para além desses momentos de dificuldade, né? Então, eu agradeço por vocês compartilharem a experiência de vocês. Não é fácil reviver isso tudo. E, Marisa, pode falar. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Boa tarde, Léo, boa tarde, Titica, os professores que estão presentes, os colegas. Primeiro, dizer que, assim, em nome dos residentes de Caicó, eu me atrevo a falar em nome, dizer que nós estamos muito felizes que vocês aceitaram o convite de vir participar desse evento nosso, organizado por todos nós, e dizer da felicidade que é poder ouvir a realidade de quem realmente viveu essa realidade, assim, de quem não está trazendo só teoria e tudo. Não que a teoria não seja importante, mas eu acredito que nesse cenário pandêmico, ouvir discursos de realidades reais, de prática, é ainda mais valioso. E a felicidade também de ter vocês ACS conosco, porque eu particularmente acho que são os maiores preceptores nossos na residência. São as pessoas que realmente mais abraçam as nossas ideias e levam para frente e trazem conhecimento da comunidade, porque são realmente quem conhece a comunidade, do dia a dia, o nome das pessoas, as famílias, tudo. E eu acredito que o caminhar da residência é uma condição assim, diretamente dependente do trabalho dos ACS. Vocês são peça-chave para a gente, principalmente na nossa chegada, que a gente cai de paraquedas, tem uma semana para criar vínculo com a equipe que a gente nunca viu, para conhecer a realidade de uma comunidade nova, que é diferente dentro do próprio bairro, de um bairro para outro, e são vocês que fazem esse elo e fortalecem o trabalho da gente. Nos ajudam a ser reconhecidos, mesmo que minimamente, e que levam a gente para frente, né? Nessa lida de residente de atenção básica, de residente que nem sempre é respeitado, de residente que não pode adoecer. A Monique trouxe na fala dela aí que a gente só tem 3 dias, e na verdade eu acho que a gente nesses 3 tem, porque o que a gente mais ouve é que residente não trabalha. Imagine se ficar doente, né? Como é que fica a situação? Então, eu queria aqui só realmente agradecer a Léo. Léo tem um convívio diário muito maior, né? Porque eu estou na equipe da Boa Passagem. Ele é esse cara incrível, que ajuda a gente. Ele é um ACS incrível, ele é uma pessoa incrível. E Titica não tem um convívio diário, mas pela fala dela, com certeza ela é essa ACS também brilhante. E só agradecer a vocês por terem vindo colaborar tanto conosco aqui. Um evento que até a própria MCM resistiu aí em aceitar esse evento,
e liberar a gente para realizar o evento, para vocês verem como as coisas são. Faltou até um pouco de diálogo aí. Queriam ter aula no mesmo momento que estava acontecendo o evento, mas o importante é que a gente conseguiu, que vocês estão aqui contribuindo tanto conosco, com o tema e com o nosso dia a dia. Então, muito obrigado por hoje e por todos os dias estarem trabalhando conosco. Obrigada, Marisa. Você quer falar também, parabéns para os residentes que abraçaram essa empreitada de fazer assim tão repentinamente esse evento e que tiveram a ideia de convidar vocês. Foi uma ideia brilhante, muito bom trabalhar com eles. A gente sempre aprende mais com os residentes do que a gente consegue ensinar de verdade, né? E para os alunos da medicina, que tenha ficado algum aprendizado, boa vivência integrada na comunidade 4, e que vocês entrem no território entendendo, por exemplo, que são os ACS que mais sabem daquele assunto e daquele lugar. Então, e sejam gentis, porque ninguém está bem, não é? Então, procurem, né, aprender com todo esse processo e entender também que não somos de ferro, somos de carne e osso, e como a Marisa colocou, vocês já trabalham pra caramba, vocês são os nossos ícones, né, no território, e os alunos de medicina precisam entender que medicina se faz com muitos braços, muitas pernas, muitas pessoas, de muitas origens, e que isso que torna, né, a medicina que a gente faz tão eficiente. É verdade, eu quero agradecer, desculpe, a comissão organizadora da MCM, principalmente aos residentes, pessoas que eu as abraço com muito carinho e com muita responsabilidade na nossa UBS. Pessoal, eu quero dizer a vocês que esses 6 anos que eu estou acompanhando a residência e os acadêmicos de medicina, eu recebo vocês de braços abertos sempre, principalmente o pessoal da residência, que é com quem eu convivo diariamente, porque eu acredito na mudança. E eu acho que vocês também são peça-chave para que essa mudança aconteça. Lógico, os acadêmicos de medicina, os estudantes de medicina, podem fazer essa mudança acontecer de forma real também. Mas eu falo da residência porque são as ferramentas que a gente tem para trabalhar no dia a dia. O pessoal de medicina a gente não recebe todo dia. Eles não estão lá para ver as nossas dificuldades junto com a gente, os entraves que tem, sabem porque a gente fala, mas o pessoal da residência está lá. Eles estão tentando junto com a gente, estão apanhando junto com a gente e brigando também junto com a gente, né? E eu quero agradecer demais. Eu brigo por vocês onde for, pela permanência da residência, porque é um projeto maravilhoso. Quando eu falo para os colegas meus de algumas cidades que não têm residência, e aí eles ficam surpresos com o que a gente tem para oferecer à população e que eles não têm. Eu já tinha comentado com vocês, comentei com Raquel também, que eu me aproveito um pouquinho dessa energia de quando vocês chegam, tudo com vontade para trabalhar e tal. E o pouco que eu tenho a oferecer para vocês é muito, né? E isso é bom para a gente, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está trabalhando e o que a gente está fazendo não é em vão. A gente não é só mais uma engrenagem desse mecanismo gigantesco que movimenta o nosso país, né? A gente está fazendo a diferença, sim. Eu sinto isso quando vocês precisam que eu ouça. Eu sinto isso quando eu preciso que vocês me ouçam, né? E obrigado por ter me convidado para esse evento, que venha outros, que isso aqui leve como base para que a gente consiga fazer uma mudança real, né? Eu sinto a falta de agentes de saúde tendo voz ativa nos conselhos nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde. Eu sinto falta disso. Eu acho que a gente precisava ser mais ouvido para que as políticas de saúde pública tivessem uma eficácia melhor. Até porque quem planeja não está na parte que executa, né? Não viu nem de perto como que é a realidade. Então, como Marisa falou aí, planejar é fácil. Não falou dessa forma, mas falou parecido. Planejar é fácil, executar é que é difícil, né?
Uma coisa é você ter a parte teórica, outra coisa é você ver na prática como que funciona. Obrigada, Raquel. Obrigada, Monique. Obrigada a todo mundo que estava aí. Vocês são demais. Obrigada, gente. Muito emocionante esse final. Acho que não chorei só por conta do calor mesmo, que já secou todas as moléculas de água do meu corpo. Agradeço imensamente aos colegas que deram apoio mais técnico hoje, aos convidados novamente, e a Raquel e Jéssica por serem essas parceiras aí, né? Pessoas aliadas do outro lado aí da docência. E é isso, gente. Até a próxima. Se cuidem. Bebam água. Vamos valorizar aí a vida do nosso povo. Quem sabe o que é amar e produzir é a gente. Obrigada, Monique, também. Boa tarde. Vou botar uma musiquinha. Ai, foi ótimo, adorei. Obrigada, pessoal, pela cooperação, pela participação e até breve. E viva o SUS e fora Bolsonaro! Muito bem, mulher. Você disse tudo hoje.